momento de maior escuridão, os homens veem as estrelas. Já dizia Ralph Waldo Emerson. E estrelas de uma constelação, o universo de Bell. O mundo dos livros é um mundo permeado de muitas vozes que se escutam entre si e que conversam, às vezes, em silenciosa leitura. Antes de escrever, lemos, e alguns também escrevem quando leem. Jorge Luis Borges, autor argentino, costumava dizer que sentia mais orgulho dos livros que pôde ler do que dos livros que pôde escrever. Chegamos ao 8º episódio da série Estrelas de uma Constelação, o Universo de Bell, para conversar um pouco sobre um dos expoentes da literatura brasileira que Lindolfo Bell apreciava e que por mais de uma ocasião citou entre os poetas brasileiros de sua preferência, Manuel Bandeira. Nós estamos falando aqui do Centro de Memória Lindolfo Bell, setor responsável por conservar a documentação relativa ao poeta timboense e que faz parte do Museu Casa do Poeta Lindolfo Bell. Este programa de literatura é uma iniciativa dos profissionais que atuam no museu, vinculado à Fundação de Cultura e Turismo do município de Timbó, Santa Catarina. Nosso desejo é que por meio destes episódios possamos preservar e difundir a obra do poeta Lindolfo Bell, além de estimular a leitura e incentivar a pesquisa de temas relacionados à literatura. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nascido em Recife no dia 19 de abril de 1886 e falecido no Rio de Janeiro em 13 de outubro de 1968, foi um dos mais expressivos poetas brasileiros da primeira metade do século XX. Autor dos conhecidos versos Vou-me embora pra Passárgada, A vida inteira que podia ter sido e que não foi, e Eu faço versos como quem morre, Manuel Bandeira foi, além de poeta, crítico literário e crítico de arte, professor de literatura e tradutor. Apesar de toda a importância que ocupou no campo literário e cultural do país, Manuel Bandeira costumava referir-se a si mesmo como um poeta menor, no sentido de não buscar em seus poemas trazer à tona as imagens sublimes de generosas abstrações. A marca maior de sua poesia foi, portanto, a simplicidade na construção dos versos, ainda que sempre apurado o cuidado com o ritmo e a sonoridade dos mesmos. A observação sensível dos eventos corriqueiros do dia a dia possibilitou ao poeta fazer com que o sublime descesse ao mundo cotidiano. Não sem motivo, Manuel Bandeira foi tomado pelos jovens poetas da Semana de Arte Moderna de 1922 como uma referência, pois se percebeu em sua poesia um rompimento com as tradicionais formas do verso, principalmente as da chamada Escola Parnasiana. Em 1965, na apresentação do livro Estrela da Vida Inteira, obra que reúne a poesia completa de Manuel Bandeira, Gilda Melo e Souza e Antônio Cândido consideraram o poeta, autor de Libertinagem, o grande clássico da nossa poesia contemporânea. Sem dúvida, trata-se de um nome de grande relevância dentro da história da literatura brasileira. Lendo alguns de seus poemas, percebi o uso de uma linguagem coloquial, quero dizer, ele usava palavras simples, diretas. As ideias são expressas de forma espontânea. Isso me fez pensar em Mayakovsky, na tendência que ele inaugurava também nas primeiras décadas do século passado na Rússia. Sim, por diversos motivos, a arte naquele período trouxe para a cena elementos do cotidiano, e no caso da poesia, muitos foram os poetas que procuraram fazer uso de uma linguagem menos formal e mais direta. Evocação a Recife de Manuel Bandeira, por exemplo,
É um poema que, quando declamado, parece ser uma simples lembrança declarada na espontaneidade de uma fala despojada de qualquer pompa cerimoniosa. Certo. Quero agora mencionar alguns aspectos da trajetória biográfica de Manuel Bandeira. Stefan Baciu, que conviveu com o poeta, destacou no livro Manuel Bandeira de Corpo Inteiro a esse respeito: o drama da tuberculose, a sua estância num sanatório em Davos-Platz, na Suíça, nos anos de 1913 e 1914, como tentativa de melhora da saúde, a perda dos pais e irmãos num curto período de tempo quando retornou ao Brasil, o reconhecimento da sua inovadora poesia pela geração de poetas do movimento modernista de 22, e a sua eleição na Academia Brasileira de Letras no ano de 1940. Nascido em Recife, a maior parte da vida de Manuel Bandeira, como poeta e escritor, se deu no Rio de Janeiro. Lá também exerceu a docência, primeiro como professor no Colégio Pedro II, entre os anos de 1938 e 1943, e em seguida como professor de literaturas hispano-americanas na então Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, Joelma. Eu quero destacar agora as publicações de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira publicou livros de crônicas, sobretudo reunião de textos que escrevia para jornais. Publicou também livros para os estudiosos da área de letras, Noções de História das Literaturas, em 1940, Literatura Hispano-Americana, em 1949, por exemplo. Mas, sobretudo, foram as suas obras de poesia as mais reconhecidas. Entre elas destacam-se A Cinza das Horas, Carnaval, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos Cinquentanos, Belo Belo e Estrela da Tarde. Miguel, acho que agora podemos ir tentando entender de que forma a poesia de Bandeira pode ter contribuído para a produção literária de Bel. Eu acho que vale frisar aqui o fato de Bel ter morado também por alguns anos no Rio de Janeiro. Isso se deu no final da década de 50, quando Manuel Bandeira também lá vivia. Veja com que entusiasmo, em uma entrevista que concedeu para a Fundação Catarinense de Cultura, Lindolfo Bel relembra aqueles anos. O Rio de Janeiro era a capital brasileira em todos os sentidos e maravilhosa de verdade. O exército foi o caminho para chegar até ela. Enquanto servia, fiz o vestibular para ciências sociais. Um mundo incrível se abriu para mim. Contato com as bibliotecas, lançamento de livros, concertos, cinema, teatro, tudo estava lá. Comecei, enfim, a descobrir nomes da literatura universal. De repente, percebi que não eram só os poetas bíblicos, nem os poetas românticos brasileiros, nem os poetas revolucionários. Descobri Rilke, descobri Eliot, Fernando Pessoa, Drummond. Conheci pessoalmente Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles, Cassiano Ricardo. Eu entendo que foi neste período que o horizonte literário do nosso poeta expandiu-se ainda mais. A partir do contato com a poesia modernista, que de uma forma geral não fazia parte ainda dos currículos escolares, Bel deve ter ampliado a sua convicção de que o poema poderia alcançar os diversos âmbitos da vida cotidiana. Bandeira, com certeza, impactou a sensibilidade poética de Bel. Tanto é assim que em 1974, no livro intitulado Incorporação, Lindolf publicou um poema em homenagem a Manuel Bandeira. Sim, é verdade. O poema intitula-se Manuel Bandeira do Brasil. Você separou esse poema, não é mesmo, Miguel? Podes fazer a leitura? Sim. Manuel Bandeira do Brasil. Todos fizeram seus versos para o poeta. Também vou fazer os meus. Quando um poeta morre,
os outros fazem silêncio, ainda que ninguém tome conhecimento. Onde estiver, a estrela da tarde estará no horizonte da palavra, atrás do teatro Carlos Gomes de meus pensamentos vãos, e me lembrarei de ti, Manuel Bandeira da Saudade. Onde estiver, estarei na sacada do mundo esperando a tua bênção no vento noturno, na tua galeria intemporal de poeta que fez versos como quem ama. Onde estiver, sei que pairas entre o coração que sabe e o ruído dos automóveis da rua 15 de novembro e a chuva de minha cidade temporal que visitas sem que ninguém saiba e abençoas sem resposta esperada. Todos fizeram seus versos para o poeta, e o tempo custou a chegar para meus versos afundados que jaziam no rio Itajaí antes da estrela da manhã, ainda que tardia, onde os esqueci. Quando um poeta morre, os outros morrem também, mas nasce um canto que fica, e fica um verso que nasce, poeta Manuel, leão, leal. Mas um canto de morte inteira, mas um verso da vida inteira. E eu queria te dizer, Manuel Bandeira do Brasil e Verde Vale de azul anil, que achei uma palavra fora do dicionário, uma palavra estrelada, de nome Manuelancolia. Uma homenagem e tanto. Miguel, uma característica que os críticos destacam na poesia inovadora de Manuel Bandeira diz respeito à construção dos versos livres, ou seja, a construção dos versos sem aquela preocupação de uma métrica e rima regular e constante. Penso que Bel também segue esse caminho, já que a sua poesia também é construída por meio de versos livres. Sim, Joelma. E outra questão que me chama a atenção é a referência ao universo da infância, que aparece tanto na poesia de Manuel Bandeira como na poesia de Lindolf Bell. Percebo que ambos os autores entendiam que é no manancial de lembranças e reminiscências das primeiras memórias que se encontra a matéria-prima de boa parte das expressões poéticas mais vivificantes. Bom, vamos com mais poesia para fecharmos este episódio, Miguel? Sim, Joelma. Você me disse ter separado um poema de Manuel Bandeira bastante inusitado, não é mesmo? Sim. Trem de Ferro é um poema que foi musicado algumas vezes, inclusive por Heitor Villa-Lobos e por Tom Jobim. Traz um ritmo que anuncia a experiência das viagens naqueles antigos trens, também chamados de Maria Fumaça, com um compasso acelerado que imita o deslocar dos vagões sobre o trilho. As palavras do poema trazem uma linguagem de um Brasil bem popular. Escrito em 1936, Trem de Ferro foi publicado originalmente no livro Estrela da Manhã. Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, oh. Foge bicho, foge povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa gá. De engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Oh, oh. Quando me prenderam no canaviá, cada pé de cana era um oficiá. Oh, oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh, oh, vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricori. Oh, oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. É um poema bem diferente mesmo, onde fica claro a quebra naquela forma tradicional de versificação e onde também se percebe o uso de uma linguagem que traz expressões da cultura oral.
Agora, Joelma, esse poema me fez recordar de um poema de Bell, também bastante inusitado e diferente. Publicado no livro Incorporação, de 1974, poema lírico-fotográfico de Blumenau, demonstra toda a versatilidade de Lindolf Bell. O ritmo dessa poesia transmite a sensação da jornada de um fotógrafo na sua tarefa de captar imagens. Vemos nele toda uma inter-relação entre a arte da palavra e a arte fotográfica. Sim, esse poema é bem diferente e original. Podes fazer a leitura para compartilhar com os ouvintes? E assim já vamos nos despedindo. Claro. Poema lírico-fotográfico de Blumenau. Clique, clique, vou, venho, viajo dentro de ti. Clique, estou em ti, cidade flor. Clique, meu olho fotográfico, ortográfico, ortográfico, minha paisagem verde. Clique, meu rio Itajaí azul, 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 meus jardins amados que vejo, que vi, meu olho fotográfico, flor, fotográfico, minha paisagem verde, como a esperança com que cresci. Clique, meu operário sem horário. Clique, meu olho fotográfico, foto anárquico. Clique, minha verde paisagem, barriga verde. Clique, clique, minha cidade Blumenau, Blumenua, Blumenave. Clique, clique, meu vale onde vou, no meu voo venho, as mãos vazias, o coração cheio é o que tenho. Viajo no barco parado em que me perco, ao mesmo tempo me acho. Clique, minha cidade lavada pelas chuvas de Deus. Clique, clique, pelo sol que vai e vem, começa tudo outra vez. Clique, clique, pelo olho fotográfico, gráfico, seráfico de minha máquina de fotografar, fotogravar, fotoficar. Clique, minha máquina de vir, de ver, de viajar. Clique, minha cidade Blumenália. Clique, minhas ruas varridas. Clique, meus crepúsculos alvoradas. Clique, meu olho fotográfico, cinematográfico. Clique, minha avenida beira-rio de dentro de mim. Clique, o coração na margem de fora e dentro do rio. Clique, minhas fábricas tecendo o tempo que me tece. Clique, vou, clique, venho, clique, viajo, clique, clique, dentro de ti viajo. Blumenau, Blumenalva, Blumenágua, Blumen, Auriverde. Clique, clique, estou em ti. Cidade flor aberta, estou em ti. Estou e ti, estou em ti. Clique, em ti, clique, em ti. Clique, clique, clique. Caros ouvintes, agradecemos a escuta atenta. Esperamos que tenham gostado dessa nossa conversa e esperamos que possam estar conosco também no próximo episódio, onde falaremos sobre o outro grande escritor brasileiro, também da primeira metade do século XX, Jorge de Lima. É isso aí. Um abraço e até lá.